Manhã de domingo, hoje dia 28 de junho de 2026. Nós os saudamos com a paz do Senhor. Amém. Que a paz de Deus esteja sobre todos nós. Que a graça do Senhor Jesus nos faça mais do que vencedores. Porque estamos aqui pela graça, pela misericórdia dele. Nós somos os vossos irmãos em Cristo, Fernando e Esther Koenig, e todos os dias nós temos essa responsabilidade de transmitir para os nossos queridos irmãos a santa palavra do Senhor, sempre na simplicidade de Cristo Jesus. Nunca podemos nos esquecer disso. Às vezes nós queremos fazer diferente e não dá certo. Não. É Ele sempre e por Ele. Orientados pelo glorioso Espírito Santo, nós vamos chegando cada dia mais perto do Senhor. Agradecemos a todos os irmãos que fazem parte desta família Cristo em Vós, Esperança da Glória, que já tem suas inscrições neste canal, também compartilham e comentam todos os dias. Nos falam das suas dores e aflições, dão testemunhos. É uma família que vai crescendo cada dia mais. E nós queremos agradecer a Deus por todos vós. E também nós agradecendo aos irmãos pelas vossas orações em nosso favor. Nada pedimos em troca aqui, absolutamente nada, a não ser isto que é o nosso dever, o nosso amor um para com o outro e nossas orações. Queridos irmãos, sejam bem-vindos e muito abençoados. Nós vivemos nesses dias como há muito tempo, sempre tendo alguma coisa para nos chamar a atenção. Que o Senhor da Glória muito breve se manifestará para a sua igreja, tirando a igreja daqui deste mundo. O Senhor, Criador de todas as coisas, antes de criar o mundo, Ele preparou-nos um lugar que só Ele sabe o endereço. Só o Espírito Santo que está aqui, junto conosco, o próprio Espírito do Senhor Jesus, pois Ele veio, deu a vida por nós e voltou, Ele sabe o endereço. Ele é responsável, irmão, por mim e por você. Ele é o Eliezer de Deus, que cuida da noiva aqui, prepara a noiva para o encontro glorioso. O relógio de Deus, marcando esse tempo, nunca para. Ele vai seguindo, vai seguindo. Os homens vão tomando as suas decisões aqui, não é? Mesmo às vezes com a Bíblia na mão, com tudo na mão, tomam suas decisões, né? Tem o seu próprio governo, não é? E nós dependemos de um governo. Não estou falando das nossas autoridades terrenas, estou falando da nossa vida espiritual com Deus. Nós dependemos de um governo, que é o nosso querido Salvador. Ele nos orienta todos os dias na palavra. Quando Jesus ele curou 10 leprosos. 10 leprosos que gritavam de longe, e aquilo chamava atenção. Claro, um grupo de 10, naquele tempo, eles tinham que estar separados da família, da sociedade, porque eram doentes. Uma doença contagiosa, e gritavam por socorro, e o Senhor curou a todos, fez o que tinha que fazer, mandou eles se apresentar ao sacerdote. Ele pensou, Jesus não pensou, porque Jesus sabe todas as coisas, mas dos 10, só um voltou para agradecer a Deus. Se jogou aos pés do Senhor, e era um estrangeiro. Era um estrangeiro. E o Senhor se admirou com aquilo. Aquilo chamou a atenção de alguém, e ali estavam os fariseus, capítulo 17 do Evangelho de São Lucas. Ali estavam os fariseus e interrogaram Jesus, aproveitaram aquele momento e interrogaram a Jesus sobre o reino dos céus.
concessão. Quando é que tu vai te manifestar como nosso governo? Nós estamos aí sobre o cativeiro ou sobre o duro regime romano. Quando é que tu vai nos libertar disso aí? Quando é que tu vai te manifestar como nosso governo? Porque as pessoas sempre pensam em Deus, mas para a terra, né? Sempre as coisas da terra. E nós não podemos ser assim. Nós precisamos estar aqui na terra, pensando em nossa vida ser levada daqui, porque esse mundo vai ser destruído, nós sabemos disso. Um dia ele vai ser destruído, por causa do pecado, da desobediência que começou lá no Éden. O que originou tudo foi a desobediência. E assim continua. E Jesus falou algo muito conhecido, que nós temos aqui na Escritura, para aqueles fariseus, quando ele diz assim, no versículo 26 do capítulo 17 do Evangelho de Lucas: como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam e plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Não tenho como entrar em detalhes aqui sobre a história de Noé e nem de Ló, mas nós sabemos, leia a Escritura, as pessoas estavam despreocupadas, fazendo tudo normalmente, e acontecia alguma coisa, como agora também pode acontecer, acontece o terremoto aqui, acontece outro lá, acontece outro depois de amanhã. Por momento as pessoas ficam preocupadas, mas depois passa e a vida segue. Mas não é assim, irmãos. O relógio de Deus não para nunca, nunca, nunca. Ele vai tocando, tudo vai acontecendo, tudo está na pauta de Deus. E nós devemos ser, irmãos, pessoas que têm inteligência do Espírito, junto com o Espírito Santo, para poder observar essas coisas, que são sinais. E a nossa vida também, como a contagem regressiva dos nossos anos, vão se findando. Logo tombamos e vamos para a sepultura. Mas do que jeito estamos? Como é que estamos quando estamos indo para a sepultura? Salvos ou perdidos? Nós temos esse tempo de vida aqui para escolher. E o povo vivia assim, tanto nos dias de Ló, como nos dias de Noé. Sodoma foi destruída, acabou tudo. Sodoma, Gomorra e as cidades circunvizinhas. Mas o espírito de Sodoma não morreu. Ele continua ativo sobre a terra, agressivo, se intrometendo em tudo. Espírito do sodomismo. Sodoma morreu, mas o espírito de Sodoma continua vivo. Mas tem um aviso do Senhor lá, que ele disse lá naquela mesma ocasião, Esther. Fala um pouquinho sobre isso. Mesmo ele ainda falando tudo que ele já tinha falado sobre Noé e Ló, ele falou sobre a mulher de Ló. No capítulo 17, onde foi lido, e no versículo 32, Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Por que lembrar dela? Oh, Deus! Porque o anjo tinha dito: vocês caminhem, o anjo foi com eles. E disse: não olhe para trás. Mas a mulher de Ló, ela já estava tão familiarizada com aquele tipo de gente que vivia ali. Naquele ambiente, que ela voltou-se para trás e olhou. Ai, irmãos, lá ela ficou, plantada como uma estátua, que até hoje se vê uma pedra lá, com o passar desses milênios, claro que vai mudando por causa do tempo. A gente vê hoje aqui também pedras que mudam,
aparência, mas ela está lá, representando a mulher de Ló que Jesus falou. E ele quis dar esse conselho para nós: não olhe para trás. Irmãos, ai daqueles que estão seguindo para Sião, para morar nessa cidade santa, e olha para trás. Não vamos olhar nunca para trás, irmãos, porque aqui não é o nosso descanso. Nós temos que caminhar, mas olhando para frente. Esse foi o conselho de Jesus para todos nós, até nos dias de hoje. Queridos irmãos, o Senhor Jesus falou um evangelho, esse que nós continuamos pregando, o evangelho singelo, simples, todos podem entender. Olha da onde ele foi tirar uma lição para falar para os fariseus. Os fariseus ouviram, o primeiro deles, Jesus disse nos versículos anteriores a esse que eu li, dizendo assim: olha, o reino de Deus não tem aparência exterior, mas o reino de Deus deve estar ou está dentro de cada um de nós, de cada um de vós. Irmãos, se nós não manter a essência do reino de Deus dentro de nós, essa ligação com Ele, desse reino eterno, se nós nos esquecer, é porque nós estamos olhando para trás. Olhando para trás. Por que Ló foi habitar em Sodoma? Ele poderia ter ficado fora de Sodoma quando ele escolheu, quando Abraão deu a oportunidade dele, o direito dele escolher. Escolha para onde. Se tu subir, eu desço. Se tu descer, eu subo. E Ló, com os olhos cheio de concupiscência, escolheu a terra plana, as planícies que lembravam o Egito, e desceu de acampamento em acampamento. De acampamento em acampamento, ele entrou em Sodoma. E quando entrou lá, ele viu agora, com os próprios olhos, aonde ele estava. Meu querido irmão, não desça para Sodoma, para não ter que ser arrancado de lá e ainda você ficar tão familiarizado, como a Esther falou, com aquele ambiente maligno de você olhar para trás e ficar. Não desça para Sodoma. Ló, repito, de acampamento em acampamento foi descendo, até que entrou na cidade de Sodoma. Meu querido irmão, como é difícil você conquistar uma posição de salvo. Como é difícil você conquistar o teu perdão. Porque o inimigo trabalha tanto contra nós. Ele luta para nós não nos chegar ao Senhor. Ele não quer perder ninguém. O diabo não quer perder. Mas quando nós, o ser humano, tem essa força dada pelo Senhor, o Espírito Santo começa a convencer ele do pecado, não querendo que ele se perca, e da justiça e do juízo de Deus. E nós entendemos, os nossos olhos se abrem. Agora nós queremos estar perto do Senhor. Queremos fazer a vontade dele. Agora chega um determinado tempo que nós vamos deixar ser enganados outra vez. Não, meu irmão. Não volte atrás. Oh, Deus. Não chegue perto de Sodoma. Sodoma foi destruída totalmente, mas o espírito de Sodoma continua vivo. Ele está por aí, dominando, querendo dominar o mundo. Mas a igreja do Senhor, lavada e remida no sangue do Cordeiro, vai passando, vai entrando. Não é com forças próprias que nós andamos, irmãos, nós não temos como andar, mas é o Senhor que nos ajuda, o Senhor que nos anima cada dia. Querido irmão e irmã, você que está triste e abatido no caminho, quantas vezes você pensa em voltar atrás, senta no lado do caminho e fica meditando, dá crédito para outros que estão à margem do caminho? Não pare.
Não pare no caminho. Siga adiante. Vá em frente. E o Senhor estará te dando graça e força para chegar às mansões eternas, aonde nós vamos estar livres para sempre deste mundo corrompido, meus amados irmãos. Não vamos mais ouvir essas tristes notícias de desastres naturais, de guerras criadas pelos homens, de guerra entre os que se chamam filhos de Deus. Nós não vamos ver mais nada disso. Não vamos nos acampar, mas vamos andar. Nós não temos um lugar aqui nessa terra que vai nos dar refúgio, mas lá no alto, além do sol, além das estrelas, o Senhor preparou um lugar para mim e para você. Creia nisso. Creia na palavra da salvação. Te santifique. Reserve a tua vida para o Senhor e Ele vai te dar graça e poder e tu vais vencer a tribulação. Querido Deus, nosso Pai, no nome santo de Jesus, mais uma vez, Espírito Santo, aleluia, quero te agradecer, porque tens me ajudado até aqui, tens nos feito vencer. Oh, quantas vezes tu tens falado alto conosco. Sim, Pai, como um pai chamando a atenção do filho. Sim, Deus, livrando-nos de coisas terríveis, porque tu és o que tens a responsabilidade de conduzir a tua igreja, a igreja do Senhor até o fim, entregando-nos ao Filho do teu Senhor. Querido Pai, aleluia, bendito é o teu nome, Jesus. Nós te agradecemos pela oportunidade dada a nós. Sim, Pai de amor, que nenhum de nós, que nenhum dessa família Cristo em Vós, Esperança da Glória, que estamos todos os dias juntos aqui, nós venhamos se perder, mas todos nós chegarmos diante de Ti naquele dia e levantar, Senhor, as nossas mãos e glorificar o Teu nome na Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Eu te agradeço. Amém e amém. Amados irmãos, santos do Senhor, até amanhã, se o Senhor nos permitir, a gente volta a estar aqui com vocês. Aleluia.